Eu me chamo Marcos Félix, sou seu missionário e peço a você que abra sua Bíblia lá em Atos 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero rapidamente chamar aqui o meu amigo, o pastor Fábio, que é líder dos Atletas de Cristo. Ele vai dar uma saudação sucinta. Ele é um homem que diz na sua casa, a última palavra na casa dele é ele que dá. Até porque a esposa dele, ele é um ex-jogador de futebol, um ex-goleiro, pelo tamanho dá para entender isso. A última palavra dele em casa é sim, bem, porque a esposa dele é tricampeã mundial de karatê. E vocês vão ter, se Deus permitir, a oportunidade de ouvi-los com mais tempo para falar. Boa noite, queridos. É um prazer estar com vocês, né? Sendo bem breve, me chamo Fábio, sou ex-atleta de futebol profissional, né? Goleiro, mais conhecido como mão de quiabo. Não, isso não. Essa parte pula, né? Sou casado com a Cissa, como o Marcos já falou, tricampeão mundial de karatê. Quem manda lá em casa sou eu. Não sei porque o pessoal não me leva a sério, né, rapaz? Mas tudo bem. Pai de Ana Carolina, né, conhecida como Carol Bonjour, modelo, atriz, atleta de seleção brasileira de hóquei sobre grama. Ana Bárbara, também atleta da seleção brasileira também de hóquei sobre grama, baterista, né, estudante de fisioterapia. E Fábio Aleph, né, 21 anos, vai fazer agora, quarta-feira, um atleta de futebol. Todos missionários, todos levando o evangelho de Jesus por onde quer que nós passamos. Que isso sirva de incentivo para você. Nenhum incentivo maior do que aqueles que você já tem tido desta igreja, né? Muito obrigado por nos receber. Orem por nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Nós trouxemos um livro que é Força para Viver, do Alex Dias Ribeiro, que foi o fundador dos Atletas de Cristo no Brasil e no mundo, na verdade. E aqui tem histórias do Jorginho, que é um amigo amado, irmão nosso, que é tetracampeão de 94, lateral direito do Flamengo. Temos aqui do Silas, da Cissa, esposa, do César Sampaio, e ele vai estar ali. Se você quiser trocar por uma cédula, vai nos ajudar no trabalho missionário, porque nós trabalhamos na base de atletas antes deles chegarem ao profissionalismo, no valor de R$25. Então, o do pastor já foi entregue, assim como o telefone, o número do telefone, tanto da Cissa quanto o do Fábio, pastor também. Bem, irmãos, eu sou o seu missionário, mas nem sempre eu fui um missionário. Eu lembro que desde a tenra idade, eu sabia o que eu queria ser da vida. E essa história o pastor já conhece, é a única que eu vou repeti-la. Foram boas, né? Eu lembro que com 7 anos eu sabia o que eu queria da minha vida. Mas com 13 anos, na verdade, eu já estava no meu primeiro clube grande do Rio de Janeiro, treinando com atletas que logo, logo estariam na seleção brasileira de futebol. Naquela idade, aos 13 anos de idade, eu, infelizmente, vim perder minha mãe e fiquei órfão de mãe. Eu tinha tudo estruturado. A minha mãe era a pessoa que mais me dava força no futebol. E estando agora num grande clube do Rio de Janeiro, mais ainda, ela que havia me dado a primeira chuteira aos 7 anos de idade, agora Deus havia convocado as mansões celestiais. Naquela época, meu pai nos abandonou, porque era eu e meu irmão, Márcio. E nós que tínhamos uma casa, uma cama, um lugar de aconchego, passamos a morar em algumas casas que não eram nossas, dormir no chão e éramos acordados a chutes e escutávamos assim: você não vai ser ninguém, porque agora você é um órfão e abandonado de pai. O tempo se passou e eu lembro que 2 coisas seguraram a minha vida naquela época. A primeira delas, obviamente, o Senhor Jesus, que não nos abandona. E Ele usou como instrumento, um instrumento de 6 cordas, que é o violão. E eu lembro como se fosse hoje, as 3 notinhas que eu aprendi de cor. Caiu por terra agora, num dia lindo, e quem pode livrar? E uma quarta que é nos galhos secos de uma árvore qualquer. A melhor parte era para a nossa alegria. Mas foram esses acordes que, se hoje eu aprendesse, seriam do worship 50 músicas.
mas naquela época só davam 4 músicas. Bem, aqui estou, irmãos, fruto da oração de muita gente, fruto do abraço apaixonante da igreja, fruto de uma grei local, na época a primeira igreja batista de Irajá, que não desistiu de mim. E ainda nos dias maus, eu pude ver a glória de Deus, o amor de Deus, através de toda aquela membresia. Eu inicio assim essa história para agradecer a Deus pela vida da Denise, do pastor Ezequias Amâncio, Ezequias Amâncio, o carinho do próprio Mateus também, se eu não estou enganado, ao qual eu fui recebido, e poder conhecer essa linda igreja, que tem que concordar, adora o Senhor de forma diferenciada. O Pai diz em sua palavra que Ele procura adoradores, ou seja, não é todo mundo que adora, mas com certeza nesse lugar Ele encontrou os seus adoradores. Amém? O texto de Atos 3, ele diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para oração, das 3 horas, hora 9 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente, diga comigo, diariamente, colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhem para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficando em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele, anteriormente, outrora, era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Minha pátria para Cristo começa aqui e agora. Minha pátria para Cristo começa aqui e agora. E a pergunta que eu preciso responder essa noite, gostaria que você me ajudasse, é: o que tu tens que é do Senhor Deus? O que tu tens que é do Senhor Deus? A campanha Minha Pátria para Cristo começa em Angra, nessa cidade, nessa data, nessa igreja, nesse estado. Não é apenas um lema, mas uma convocação de Deus para que sejamos instrumentos de transformação onde estamos. Isso me faz lembrar do seu Antônio. O seu Antônio faleceu tem mais ou menos 1 ano. Seu Antônio, ele batia uma laje sozinho, uma laje de mais ou menos 150 metros sozinho, apenas com uma garrafa de 51. Ele dizia: ó, me dá uma garrafa de 51, que eu não preciso de homem nenhum. Um paraibano forte, arretado. Mas agora seu Antônio estava no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, fêmur fraturado, com câncer na garganta. Ele que meses antes de sua morte, ele não tomava mais a 51, mas já tomava álcool puro, de tanto que ele era dependente daquilo. Seu Antônio odiava crente, seu Antônio odiava a Bíblia. Falar de Jesus, ele puxava: olha a faca. E não foram poucas vezes. Seu Antônio era um tio amado da minha esposa. E a minha esposa sofria muito por aquele seu tio forte, que andava em Nova Iguaçu com um cavalo branco, que veio de João Pessoa, de Itapororoca em João Pessoa, bonito, bem vistoso, agora doente, magro, por conta do câncer, cai na rua, fratura o fêmur e está numa maca. Eu lembro que naquela época eu pedi os missionários, seus missionários de capelania, no Hospital da Posse, e são inúmeros, são dezenas, quase centenas, foram visitá-lo e falaram do amor de Jesus. Ele já não falava mais, o senhor Antônio, não tinha voz para falar. E aprove Deus que um daqueles dias
Minha sogra não pôde estar com o seu Antônio e eu tive que estar o dia todo lá. Não tinha uma cadeira para sentar e eu fiquei em pé o dia todo, cansado, doido para que a hora desse de eu ir embora. E chegou a minha hora de ir embora. Eu falei, seu Antônio, estou indo embora. E aí eu, como moro longe do Hospital da Posse, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, eu fui ao banheiro antes e Deus falou comigo, você vai sair assim? Vai sair assim saindo? Eu voltei e falei assim, seu Antônio, cadê os seus amigos de pinga? Cadê os seus amigos de bar? Cadê os seus amigos de 51? Cadê a sua força? E aquele olhar dele, angustiado, porque ele sabia que se aproximava a morte. Eu falei, não está na hora do Senhor entregar e deixar quem deveria cuidar da sua vida? O que o Senhor não deixar a vida toda? Ou seja, não está na hora do Senhor entregar a sua vida para ser cuidada por Jesus? E ele não tinha como falar, ele disse, apenas com aceno. Eu falei, o senhor pode, mesmo não sendo audível, repetir comigo a minha oração, que será a sua oração? E ele começou repetindo, eu, Antônio, nesse dia, nesse leito de hospital, eu chego à conclusão que eu sou um pecador. Eu chego à conclusão que tudo que eu fiz na vida me trouxe até esse momento. E os amigos que eu pensei que tivesse, não eram amigos. E hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, que eu reconheço o Senhor e Salvador da minha vida. Seu Antônio, aquele semblante mudou na hora. Eu lembro que eu fui para casa, mandei um zap para minha sogra no outro dia pôde estar, meu cunhado também, e o semblante dele era outro. Havia sorriso agora no rosto. E minha sogra ficou bem animada. O seu Antônio precisou de uma vida inteira errante, para no final dela fazer a coisa que deveria ter feito a vida toda. 2 dias depois, o Senhor convocou o seu Antônio. E a certeza, eu pude, porque eu que fui ao hospital reconhecer o corpo. Essas horas sempre cabem para nós, né? Ele estava com semblante de quem descansou em Deus. Irmãos, esse texto é um texto tão importante. Atos 3, vemos Pedro e João em sua rotina de oração. Dizia um grande pregador na minha época, dos anos 80 e 90, Sammy Tippett, que falava, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Eu, por minha conta, digo, nenhuma oração, muitos problemas. Eu quero dizer para você que eles estavam orando, orando, orando. E Deus transformou aquele momento comum numa oportunidade extraordinária. Um coxo, conhecido por sua limitação, foi curado pelo poder do nome de Jesus. Vocês podem perceber que o texto fala que esse coxo, ele foi trazido até a porta. Alguns estudiosos dizem que para esse tipo de ação, de esmolar, precisava de autorização. Um mendigo que é autorizado com carteira aprovada para mendigar. Eu nunca vi isso. Dizem alguns estudiosos. Mas esse homem, ele precisou ser trazido. E isso acontecia diariamente. Alguém o levava para ele esmolar. Esses dias aconteceu um negócio tão interessante comigo. E eu estava indo para a Escola Bíblica do Ar. A gente está trabalhando na Escola Bíblica do Ar, que saudoso pastor Davi Gomes. E eu saltei na Central do Brasil, fui de trem e comprei aqueles biscoitos mais baratos. O problema de você ir na Central do Brasil, quem conhece, se pega o trem, é que se você for com 20 reais, você chega na Central sem dinheiro nenhum. Porque é tanta gente vendendo tanta coisa no trem. E eu cheguei, estava com meu biscoito comendo e de repente encontro um mendigo na rua. E eu estou comendo aquele biscoito gostoso da vaquinha, do leite, cheio de fome para não gastar com o almoço. E vejo aquele mendigo, Deus falou, dá esse biscoito para esse mendigo. E eu falei, você quer o biscoito, mendigo? E ele, quero, estou cheio de fome. Pegou. No meu coração veio um ar dizendo assim, você é uma pessoa muito boa. E de imediato Deus disse, você não é boa nada, você é um miserável, pecador limitado, mas muito amado por mim.
E você só comprou esse biscoito para abençoar esse mendigo. Mas eu queria ir além, eu queria tirar esse mendigo daquelas ruas. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que as nossas orações, as nossas ofertas, a nossa vida, ela é pautada naquilo que Deus nos deu. E aí a pergunta que não quer calar: o que você tem que está contigo, que é do Senhor? Eu com 7 anos de idade, eu sabia o que eu queria ser, um atleta de futebol. E eu contei pela manhã que quando, depois de perder minha mãe, ficar um tempo fora do futebol, o empresário me traz de volta para o futebol, e agora eu estava num clube que era comandado pelo Jairzinho da Copa de 70, onde ele tinha atletas e vendia para a China, para o Japão e outros países. Eu lembro que um amigo meu depois vai jogar como zagueiro no Vasco da Gama. Ele disse assim, era jogador do Jairzinho, ele falou: rapaz, como que você está aqui? Falei: você não me trouxe, outro precisou me trazer. E eu lembro que eu andava antes do coletivo, dando aquelas voltas, e Deus disse: olha, é a última vez que você vai dar essa volta. É o último dia de treino. E nós tivemos o coletivo, e o técnico me chama e fala: você acabou com o coletivo, com o treino, você arrebentou. Porém, tem uma coisa: eu não posso ficar com você. E eu disse para ele: eu sei, com lágrimas nos olhos. E ele: por que você sabe? Porque Deus havia me falado. Dali eu vou para o seminário. Irmãos, a nossa vida, ela é vivida na prática quando nós... Tem uma palavra em inglês que eu amo muito, que é I surrender. Eu me rendo, eu me entrego, eu me coloco. Nós muitas vezes cantamos tudo entregarei, mas só entregamos a parte que nos presta. Quando resolvemos, decidimos dar ruim, aí eu entrego a Deus para resolver. Quando, na verdade, a nossa vida por totalidade, por completo, deve ser do Senhor. O texto está dizendo que Pedro estava orando, João, em sua rotina diária de oração. Um amigo meu gosta muito dessa frase que diz: só há vida no culto, se houver culto na vida. Só há vida no culto, se houver culto na vida. Isso é diário, oração, leitura da palavra. Eu sou da tenra idade, pastor, que cantava assim: leia a Bíblia. Ó, entregando todo mundo a idade. Faça a oração, leia a Bíblia. Fica com medo não, pode cantar, não tem problema não. Se quiser crescer, melhor parte. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. É simples. O complexo de Deus é simples. É ler Bíblia, é orar, é agir. Certa vez, voltando para casa, foi tão interessante. E isso é apenas minha introdução. Eu voltava para casa e encontrei um senhor nas ruas de Campo Grande. Trêbado, eu não sei porque eu tenho esse problema com, cachaceiro. E aí, trêbado. E eu falei: Senhor Jesus, misericórdia. Aí eu andando, para perder a barriga, eu estou meio parado agora. E aí, eu andando, Deus fala: opa, pode voltar. Gente, eu volto e abordo aquele senhor caído. Todo mundo passava e não parava. Cheio de bolsas. Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, perto do West Shopping. E aquele homem morava em Cascadura. E eu parei para conversar com aquele homem. Ele falou assim: pastor, ele não sabia que eu era pastor, eu me apresentei como pastor. Ele disse, eu perguntei o nome dele, eu falei o meu, Marcos. Ele falou: seu Marcos, eu estou aqui porque eu trabalhei numa fábrica há alguns anos atrás. E essa fábrica, ela teve uma explosão. Eu perdi muitos amigos naquela fábrica. Aí volta e meia eu venho em Campo Grande. E eu não aguento e tenho que beber, porque só eu sobrevivi. Eu falei assim: Senhor, eu estava indo embora, mas Deus me disse para voltar. E disse mesmo. Eu quero dizer que Jesus ama o Senhor. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou: eu moro em frente à primeira igreja batista de Cascadura há mais de 50 anos. Sou convidado há mais de 50 anos. Mas precisou alguém de Campo Grande, eu estando aqui bêbado, para alguém me falar de Jesus. Eu peguei, eu segurei, ele não conseguia ficar em pé. Fiz o sinal para o ônibus, o motorista não queria recebê-lo. Eu falei: agora você está vendo um homem que está bêbado.
mas quando ele chegar em Cascadura, você verá um homem de Deus. E aí ele entra naquele ônibus, e ele diz, domingo que vem, esse dia era uma sexta, eu estarei na primeira igreja batista de Cascadura. Irmãos, eu trago essa história para dizer para você que as nossas ações internas, as nossas ações que são dentro de nós, elas são performadas do lado de fora. Ou seja, Deus tem nos preparado para irmos nas oportunidades. E não vem com essa que a oportunidade bate na nossa porta. Não bate, a nossa porta tem que estar aberta do lado de dentro. Jesus disse em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Isso está falando para crente, as igrejas. Se você abrir, vou fazer festa. Mas para quem quer viver festa, primeiro precisa viver o comprometimento, a obrigatoriedade, a disponibilidade de viver para Cristo. Eu dizia para o pastor que esse hino, que se Deus permitir, nós vamos cantá-lo novamente, nem os pastores mais cantam. Porque tem muita gente que quer ir aonde Deus não quer mandar. Um monte de Jonas. Ele falou que eu posso contar, eu vou contar. Quem tem sonho aqui? Eu tenho vários sonhos. Por exemplo, a minha esposa tem um sonho, eu já contei lá, de ir a Israel. Eu disse para ela que agora é o melhor momento para Israel. Eu pago para ela Israel. Eu não sei porque vocês estão rindo, porque ela falou isso também. Ela disse que não quer ir agora. Por exemplo, eu tinha vontade de ir na favela da Maré. Alguém tem essa vontade de conhecer? Gente, se quiser falar comigo. Eu não disse, né? Eu sou pastor da Igreja Batista do Grão-Pará. Se você não conhece o Grão-Pará, é só ligar na televisão, na Record, toda semana fala do Grão-Pará. Eu tenho um guarda particular da igreja, que é o Caveirão, que fica em frente à igreja. O Grão-Pará é um dos lugares mais perigosos de Nova Iguaçu. Eu lembro que um pastor chamado Daniel Carvalho foi lá levar uma cesta básica, e ele errou, entrou dentro da comunidade, porque a igreja fica na estrada de Madureira, Avenida Abílio Augusto Távora, na principal. E ele entrou na comunidade errado, colocaram as vassouras no rosto dele. Você sabe o que é vassoura? Os fuzis, e perguntaram, onde o senhor vai? Estou indo na igreja batista. Está fazendo o quê? Estou procurando o pastor Marcos Félix. Os meninos falaram, pastor, fica tranquilo, que o Marcos Félix é nosso, tá? Eu não sei porque ele nunca mais voltou lá. Eu estou dizendo para os irmãos o seguinte, Deus sonhou conosco. E aonde você está plantado, e Provérbios fala isso, é melhor um vizinho perto do que um parente longe, você está plantado para transformar aquela realidade. Eu não nasci dentro da comunidade. Eu fui criado em Vila da Penha. Eu fui pastor em Minas Gerais, onde o único caso de polícia era quem roubou a galinha da outra fazenda. E eu caio de paraquedas num lugar que eu dizia que coitado do pastor que iria para lá. Já estou há 13 anos lá. Mas eu tenho entendido que Deus nos capacita, porque Ele nos dá oportunidades. Eu estou fugindo hoje de tudo que eu programei para falar para os irmãos, mas eu creio que seja Deus querendo falar com você de forma especial. O que você tem que é de Deus? Em primeiro lugar, Ele quer usar as oportunidades e criar novas oportunidades para você viver o exponencial, viver aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele não projetou no mundo real, mas Ele traz a existência que não existe para te abençoar. Só que isso só vai acontecer quando você entender que você precisa agir. Tem uma palavra que eu amo muito e no hotel eu usava pelo tempo que eu fui gestor de hotelaria no Rio de Janeiro, que é the best is yet to come. O melhor está por vir. Nós sabemos que o melhor de Deus já veio na nossa vida. Jesus. Mas talvez o melhor dessa terra não veio. E vocês têm um bairro, uma cidade, um estado para ganhar. Você é dinamite de Deus, mas está dentro de você esse potencial de avançar. E a pergunta que não quer calar, o que você tem com você que é de Deus? O texto vai dizer que ele é procurado por aquele homem que estava a esmolar. E João e Pedro diz, olha para cá. Olha para cá. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus. O que tu tens
é o nome de Jesus. A primeira coisa que você tem de muito importante, o versículo 6 vai dizer, você pode possuir muitos bens, muitas posses, com certeza muito dinheiro, porque o único duro aqui sou eu mesmo. Mas o que você tem de mais completo? Martim Lutero certa vez disse que se nós soubéssemos por completo o que temos em Cristo, morreríamos de alegria. Mas eu não quero que ninguém morra hoje não, tá? O que eu quero dizer para você é que o que você tem de mais importante para a sua vida nessa noite, para o seu dia a dia, é Jesus. Na tenridade eu cantava com a minha avó no culto do lar, obrigado. No culto do lar, todas as sextas-feiras, eu com 13 anos de idade, doido para ir para a rua jogar bola. Minha avó fazia um culto, eu, minha avó e meu avô, nem os filhos dele iam. E ela cantava assim, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque não levamos. É verdade que temos lidas, pesares e na vida muitas tentações, mas nós não ficamos sem conforto. Eu quero dizer para você o que tu tens aí que é de Deus. Primeira coisa, Jesus na tua vida. Isso me faz lembrar de um jovem, na época de seminário, indo para o seminário de Vila da Penha para o seminário do Sul na Tijuca, e eu tinha que passar por um lugar mais tranquilo do Rio de Janeiro, chamado Jacarezinho. E lá no Jacarezinho, você já viu que a minha vida está muito pautada a isso. Eu estou tentando pedir a Deus para tirar isso aí agora. Mudar a chave da minha vida, né? Aproveito o ensejo para dizer, Paulo diz isso, né? Nisso me gloriarei, nas injúrias, nas dificuldades. Eu sou o primeiro pastor favelado presidente de uma associação batista de Nova Iguaçu com 100 igrejas. Então, nisso me gloriarei, né? O primeiro pastor de favela, né? Mas estou pedindo a Deus para girar essa chave. E eu lembro que quando nós passávamos pelo tal do buraco do Lacerda. E uma vez, pregando na madrugada do Carim, na primeira igreja batista de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, lá foi dado um testemunho de um jovem que, fugindo da polícia, entrou numa Assembleia de Deus em frente ao buraco do Lacerda, embaixo do viaduto do Jacarezinho. E quando ele entrou na Assembleia de Deus tem aquelas cadeiras, né? Todo mundo senta, presbítero, pastor, arcebispo e tudo mais, né? E aí foi interessante que ele entrou na igreja, ele subiu lá e, fugindo da polícia, ele viu o pastor dizer assim, ó, diga para o teu irmão, você é de Deus. Diga para o teu outro irmão, você é de Deus. Aquilo foi igual pipoca. E todo mundo estava dizendo, você é de Deus, você é de Deus. E ali no púlpito, no altar, todos apontaram para ele e disseram, você é de Deus. E, irmãos, ele nunca tinha ouvido aquilo. Alguém dizer, um facínora, um assaltante, um ladrão, ouvir que ele era de Deus. Ele tomou aquilo para si e ele falou, eu sou de Deus, eu sou de Deus. E o pastor dizia, não, você é de Deus. Ele, então toma, eu sou de Deus. Ele tirou uma pistola, botou no púlpito. Ele tirou o 38, botou no púlpito. E o pastor começou, você é de Deus, você é de Deus. Aquele homem estava na primeira igreja batista do Rio de Janeiro dando seu testemunho, dizendo que Jesus transformou a vida dele. E ele trocou os fuzis pela Bíblia e virou um pastor batista para a glória do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus te deu oportunidades únicas e você não pode desperdiçá-las. Eu lembro que aos 7 anos de idade eu tinha um propósito na minha vida. Eu tinha um sonho de ser um grande jogador de futebol. Tive oportunidades inúmeras. Mas Deus escreveu a história de forma diferente da minha, porque os planos dele são muito maiores que os meus. Eu pela manhã, resumidamente, eu disse que há 4 anos atrás eu chego para comandar a Granja Comari da Confederação Brasileira de Futebol. E lá eu chego e Deus me mostra tudo aquilo que eu iria cuidar na Granja Comari, CT da Seleção Brasileira. E Deus disse assim, lembra, com 7 anos de idade, você sonhou com a seleção. Não diga, por favor, que é chegar ao Flamengo, não. Por favor, né? Eu sei que vocês são tudo marrento, mas não é isso não. É chegar à Seleção Brasileira. E Deus disse, olha, o teu sonho era de chegar aqui. E você chegou. Mas você não chegou da maneira que você sonhou. Você chegou da maneira que eu desenhei para você chegar. E você vai lá e vai dispensar
essa oportunidade, porque os meus planos para a tua vida são muito maiores do que os seus. Eu quero dizer para você que Deus tem oportunidades infinitas para a sua vida. Deus quer trazer existência, está trazendo existência, coisas que não existem, para abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Você tem procurado muitos resultados, mas os nossos resultados não estão em nós, estão em Deus. Nós podemos ter muitas capacidades humanas, intelecto, mas o que acontece na vida do crente, que quando ele conhece Jesus, ele agora vive nas mãos de Deus. Pedro e João estavam, sim, dirigindo-se ao templo para a oração. E às 15h, eles estavam deslumbrando, pós a oração, um homem coxo de nascença. O que tu tens é o poder para levantar caídos. Assim como o Antônio, assim como esse senhor. Irmãos, eu estou naquela região há muitos anos. Pastoreio o PIB do Grão-Pará há 13 anos, mas naquela região estou há 20 anos. Revitalizei uma igreja anteriormente, que hoje tem outro pastor. E eu lembro que em 2005 nós fazíamos uma oração na madrugada, pastor. Eu saía às 5h de casa e passava por alguns lugares que eram usados para matar pessoas, desovar corpos. E eu lembro como se fosse hoje um ônibus que me para e diz assim: pastor, hoje eu vou levar o senhor para a oração. Um ônibus branco, motorista moreno, parecendo um indiano, cabelo liso. E eu com medo, só tinha eu falei, vou entrar nesse ônibus. E eu entrei naquele ônibus. E ele falou assim: pastor, uma boa oração. Irmão, já se passaram quase 25 anos. Eu lembro da cor do ônibus. Eu lembro do motorista do ônibus. Mas eu nunca mais vi esse motorista nem ônibus. E eu poderia passar por aquele lugar e ver algo que eu não deveria ver. Ou ser acometido de algo que Deus não queria que eu passasse. Mas com certeza Deus enviou o seu anjo para cuidar do seu escolhido. Eu quero dizer para você que o Deus de antigamente é o Deus de hoje. E o Deus de hoje é o Deus de amanhã. O que muitas vezes que nós esquecemos é que tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. As pessoas hoje procuram muito as mãos de Deus, porque as mãos têm bênçãos, têm vitórias, têm alegrias. Mas eu quero te levar num outro caminho, que João e Pedro estavam, a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós não corremos atrás de mais nada. São essas coisas e esses resultados que correm atrás de nós. Porque Deus é um imã que traz coisas maravilhosas. E quem está com a vida no altar, quem está nessa brecha, quem busca o Senhor, eu fico imaginando, eu tenho um filho de 20 anos, ele parece comigo, ele é semelhante a mim, mas ele não sou eu. Se você ver o Gabriel, vai falar, pastor Marcos, eu falo, graças a Deus, que parece comigo, mas ele não sou eu. Assim é você. Você é filho de Deus para parecer com Deus, para ser semelhante a Ele. Jesus restaura essa nossa semelhança, a imagem dEle, para que as pessoas olhem para você e eu diga, eis que ela é uma serva de Deus. Uma vez, eu morando no Grão-Pará e trabalhando num hotel 5 estrelas do Rio de Janeiro, eu lembro que esse hotel, eu perguntava ao Senhor, Senhor, por que eu sou gestor nesse hotel, Arpoador e Ipanema, mais 2 restaurantes, um deles cuidado pela chefe de cozinha Roberta Sudbraque, que foi chefe de cozinha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu lembro que esse hotel era ligado ao LGBTQI+. E eu lembro que de manhã eu acordava, ia cedo para o hotel, saía de casa cedo, chegava primeiro para cuidar da piscina. E não foram poucas vezes que eu cheguei lá, tinha homem com homem, mulher com mulher. Eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo isso aqui? O que eu estou nesse lugar? Eram várias vezes que isso acontecia. Até um dia que um jovem me abordou e disse assim, Seu Antônio, porque meu nome é Antônio Marcos Félix da Silva. Seu Antônio, posso falar com o senhor? Eu vejo que o senhor
é gestor, mas é um gestor generoso, é um gestor educado, um gestor reservado também. Posso lhe fazer uma pergunta? Diga, jovem. O senhor deve ser um homem de Deus, porque há um brilho diferente no senhor. Eu falei, sim, eu sou um crente de Jesus. E ele contou a história dele. Pastor, eu me enveredei pelo mundo e comecei a viver coisas que Deus não quer. Eu fui criado na igreja. O que eu faço para voltar? E aí naquele dia eu entendi que eu estava naquele lugar inóspito, naquele lugar terrível, naquele lugar totalmente diferente. Para ser luz, para esse jovem voltar, que hoje é um presbítero da Assembleia de Deus na Rocinha. Para outros voltarem. A gente não entende muita coisa na nossa vida. Eu não entendia porque eu perdi a minha amada mãe com 13 anos na vida. Eu não entendia porque Deus tirou o futebol da minha vida. Eu não entendia porque algumas coisas aconteceram na minha vida, mas não era para eu entender. Era eu, sim, crer que os planos de Deus são, eram e serão sempre maiores do que os meus. Quando eu olho para esse texto, que é um texto inusitado para mim, porque não estava hoje ele para pregar, eu fico a imaginar aquele homem que precisava ser trazido, aquele homem que tinha uma carteirinha para poder esmolar, aquele homem que diariamente ia ao encontro da porta para pedir ajuda. Agora ele se torna independente, porque Jesus usou Pedro e João para que aquele homem não precisasse mais ser trazido, não precisasse mais esmolar, não precisasse mais ir àquela porta, porque agora a sua vida fora restaurada. Na verdade, a vida que ele nunca teve, porque assim o nasceu, ou nascera, agora ele teve nova vida. Nova vida. Tem um refrão do hino, e vocês já perceberam que eu gosto muito de música, que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, futuro, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu tinha 16 anos de idade, quando eu tentei me afastar da igreja. E eu lembro como fosse hoje. Na primeira igreja batista em Irajá, uma campeã mundial de karatê e um goleiro do América Futebol Clube estando lá, e eles deram o seu testemunho. E aquele jovem, adolescente, 16 anos, vai lá na frente chorando, porque um mês antes havia tentado ir pelas baladas da vida e entrou num clube para uma night, e naquela escuridão e de vários performances dentro daquela escuridão, Deus disse: esse não é o seu lugar. E naquele lugar eu saí, eu não sei que mistério é esse, mas eu passei dentro da Vila Cruzeiro, da Grota e do Alemão do mesmo jeito. E cheguei na minha casa. No domingo, essas duas personalidades estavam dando seu testemunho, e eu estava lá na frente me desmanchando em choro. Para quem Deus não tinha planos no futebol, depois de 30 anos, não estou dizendo sua idade, mas é para dizer também, eu hoje sou líder dos Atletas de Cristo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, liderado por esse casal de missionários de Atletas de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, bem sincera. A sua vida sem Deus não vale a pena ser vivida. A sua vida sem Jesus também não vale a pena ser vivida. Mas quando você entrega a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus bens, os seus valores terrenos,
os seus Isaques nas mãos daquele que pode cuidar, você descansa na mão desse que tem todo o poder para cuidar de você. Minha avó dizia, saudosa, que desde que o mundo é difícil viver. E é verdade. Mas quando nós estamos nas mãos do Senhor, a nossa vida se transforma. Lá em missões estaduais, nós temos vivido dias maravilhosos. E eu lembro um dia atrás, quando chegou um jovem iraniano, e o pilar que eu cuido, eu sou coordenador do pilar Projetos Especiais. Deus me deu a expertise de fazer com que um desenho de pano de prato, um artesanato simples, um biscuit, uma informática com Word e Excel, um inglês, e graças a ele eu saí do verbo to be, nos facilite a, sem falar nada, as pessoas verem Jesus na nossa vida. E lá em missões estaduais, recebendo esse iraniano, eu pude falar com ele rapidamente em inglês e disse para ele, só sei até aqui. Mas eu quero dizer para você, Jesus te trouxe para que a sua vida fosse transformada. E hoje ele está lá na PIB de Alcântara. Sua família tem sido cuidado pelo poder do Evangelho, que salva o grego, salva o judeu, salva o francês, o brasileiro e o iraniano. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você, Deus está te chamando para essa grande obra. Eu tenho feito essa pergunta, quanto vale uma alma lá no Japão? Quanto vale uma alma nos Ribeirinhos? Quanto vale uma alma aqui no estado do Rio de Janeiro? O mesmo valor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, enquanto esteve aqui na terra. Mas quando ele sobe, quem é a luz do mundo? Eu e você. Nessa noite Deus está colhendo você, não pela tua capacidade, porque Ele escolhe quem não é capacitado, para fazer dele capaz e trazer transformação de realidades para quem quer que seja. Nós cuidamos de 12 crianças lá no Grão-Pará. Algumas ex-filhas de traficantes, outras filhas de traficantes. E um dia desse uma criança falou assim, pastor, eu nunca imaginei que dentro da igreja eu pudesse viver no céu. Eu quero dizer para você que essa igreja é o céu para essa localidade. Mas as pessoas precisam saber disso através da sua vida. Vida na vida. A gente ganha as pessoas para nós primeiro. E elas falam, eu quero ser como você. E se você é de Jesus. Tem gente que acha que Paulo é marrento, né? Olha para mim! Mas por que ele fala isso? Porque eu olho para Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. E eu creio que Deus fez esse reboliço comigo de uma mensagem pronta para dizer uma coisa muito especial. O que tu tens que está com você, que é de Deus? Pela manhã eu preguei sobre o rico insensato. Aquele homem que juntou, trabalhou e disse, vou destruir os meus celeiros e vou construir maiores. Não tem problema nenhum nisso, trabalhar, estudar, correr atrás, vencer nessa vida. Mas o texto diz que Deus disse para ele, louco, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? O problema não é o que fazemos, é para quem fazemos. Eu aprendi há pouco tempo que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a salvação de vidas. Tudo que eu faço tem que ser para a glória do Senhor. E tudo que eu ganho não é meu, é para abençoar a minha vida, é abençoar de todo mundo que está ao meu redor. Deus me trouxe aqui nessa noite, eu tenho a total certeza, e é sugênesis isso, para convocar você para essa missão. Para dizer para você que ainda que você seja incapaz, lembra do homem que eu achei que era bondoso? Deus disse, você é um miserável, pecador limitado, mas muito amado por mim. Eu quero dizer para você que você, ainda que seja o que seja, você é muito amado por Deus. E Ele quer te usar. Mas Ele só vai te usar porque Ele é um cavaleiro e vai te perguntar, você quer deixar eu te usar? Eu não sei se o nosso querido pode tocar algo no violão, mas eu gostaria muito que você pensasse nisso agora. Você é um missionário de Deus no seu trabalho. Você é um missionário de Deus no seu bairro. Você é um missionário de Deus na sua casa.
As maiores guerras que nós vencemos é do lado de fora. E a gente costumeiramente perde guerras na nossa casa. A gente usa o texto de Atos que diz que crê no Senhor Jesus e será salvo em tua casa como um lema e acabou ali. Quando na verdade a Bíblia nos diz que Paulo e Silas oravam e aí houve terremoto, costumeiramente acontecia, os grilhões são soltos e o guarda diz, olha, vão me matar porque os prisioneiros fugiram. E Paulo fala, não faz isso não. E aquele guarda pergunta assim, o que eu faço então? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas Paulo e Silas vão na casa daquele homem. E o texto fala que agora naquela casa havia alegria, porque antes não havia alegria. Eu quero dizer para você que muita gente leva Jesus até a porta de casa. Muita gente leva Jesus até a sua sala, mas não leva Jesus na totalidade da sua vida. Eu quero dizer para você que hoje à noite é a hora dessa chave virar. Jesus quer cuidar de você completamente, na totalidade. Mas Ele só fará isso se você o desejar. Se você dizer, sim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Sim, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a Tua vontade. Sim, Senhor, eu tenho orado, eu tenho lido, mas eu quero agir do Teu modo. Eu quero fazer na Tua vontade. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei da minha que é tiro e bomba, mas uma coisa é certa, Deus quer entrar por completo na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele quer te usar para que nações sejam alcançadas. E aí, quando o ministério de louvor estiver cantando, eu quero fazer algo que eu só fiz 3 vezes. E peço permissão do meu mestre, professor, pastor. Eu gostaria que, por eu ser a primeira pessoa a fazer isso, eu sou o primeiro a ser impactado com essa palavra. Eu quero convidar você a ficar aqui do meu lado. Porque Deus quer usar você. Deus quer fazer de você a dinamite que Ele sonhou para que você fosse. Para impactar a sua casa, o seu bairro, o seu trabalho. E eu costumo dizer que essa hora é a hora para você não olhar para o lado, não. Eu lembro, vem aqui ao meu lado, por favor. Eu lembro que quando eu disse isso pela manhã, quando eu era gestor de hotel, eu tinha um salário de 15 mil reais. E eu precisei tirar do rim umas pedras. E quando eu estava naquele hospital, Deus disse assim, você vai ficar desempregado hoje. E aí quando eu cheguei em casa e disse isso para minha esposa falou assim, olha, eu acho que você não tirou pedra do rim não, você tirou pedra da cabeça. E eu falei mais, eu vou viver a partir de agora com as ofertas, e o que eu tenho hoje é 350 reais. E ela, você deve ter tirado um monte de pedra dessa tua cabeça então. Irmão, já se passaram 5 anos. Nunca me faltou nada. Deus sempre supriu tudo. Pelo contrário, semana passada eu ganhei um carro, e o pastor sabe disso, há 1 mês atrás. Ano passado, estando doente de burnout, depois de há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ter tomado uma volta de um amigo e perder um apartamento em Campo Grande, eu deitado na cama, Deus disse, levanta, porque hoje, depois de 15 anos, você vai sair do aluguel. E hoje eu moro em frente a um shopping no Rio de Janeiro, o West Shopping em Campo Grande. Porque eu tenho entendido que quando eu decidi dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui, a minha vida é tua, é o Senhor que traz os resultados, e eu preciso de Ti, mas antes eu preciso me entregar, I surrender, eu me entrego a Ti. E a partir disso aí, a minha esposa disse, você é louco, você é doido viver desse jeito. Se eu ouvisse a minha esposa, hoje eu não estaria aqui falando para os irmãos. Mas hoje ela entende que the best is yet to come. O melhor dessa terra está vindo. Mas porque primeiro, Jesus chegou na minha vida. Se Jesus chegou na tua vida, mas o melhor dessa terra não chegou, eu quero convidar você aqui, porque eu gostaria de orar por você, para vir aqui ao meu lado, e você vai estar dizendo assim, Jesus, usa-me, Jesus, eu quero ser Teu, Jesus, eu quero ser usado por Ti, Jesus, estou aqui pronto para Te servir, Jesus, eu quero ser a Tua voz no meu bairro, a Tua voz no meu trabalho. Há uma frase que me impacta muito, que diz assim, as Tuas ações são tão gritantes, que é impossível ouvir a Tua voz, o Teu testemunho é muito importante. Se preciso for, fale. Mas o mais importante é que você viva, testemunhe. E se você entende isso nessa palavra, que é muito feijão com arroz,
Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, porque Deus quer usar você. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, você tem essa oportunidade. E eu quero convidar o meu querido pastor e professor para vir aqui. Ele vai estar orando por sua vida. Eu só pedi para você vir aqui à frente, para ficar ao meu lado, porque nós somos iguais. Oh, Deus. Eu te convido a vir aqui à frente, porque nós somos iguais. Iguais somos para um Deus que faz diferença em cada vida aqui de nós. Fica de pé, igreja. Ainda tem espaço aqui, tá? Dá para juntar aqui mais um pouquinho. Marquinho, Francisca. É um apelo inusitado, né? Solta a letra do hino, por favor, aí. Que o mestre me vai Por favor, alguém socorre ali. O rapaz da mídia está aqui na frente também, vai entregar a sua vida. Esse é um dos hinos, amados, memoráveis do cantor cristão. Isso é coisa que Marcão falou aqui, pastor Marcos, que até retiro de pastor eu me lembro de ter cantado uma vez só. Feliz servirei dirigindo por ti, a tua vontade cumprir. Olha o estribilho. Eu quero fazer o que queres, Senhor, por ti sustentado serei. Aleluia. Eu quero dizer o que queres, Senhor, e assim meu dever cumprirei. Há tantas palavras de amor e perdão que aos outros eu posso levar. Olha só. Porque nos caminhos dos vícios estão perdidos que devo Nós vamos encontrar com eles o tempo todo. Senhor, se com tua presença real tu fores pra fortalecer, darei a mensagem de servo leal, com selo, fervor e prazer. Vamos cantar, amados. Eu quero fazer o que queres, Senhor, por ti sustentado serei. Se você se preocupar, ele paga a conta. E quero dizer o que ele paga a queres, conta. Senhor, e assim meu dever. Agora, olha essa estrofe agora. Não é para escolher lugar, não. Quero encontrar um obscuro lugar na tua seara, Senhor. Você não vai nem aparecer, olha só. Enquanto viver, eu irei trabalhar com fé e coragem e amor. Eu fiz essa oração há 30 anos atrás. De ti meu sustento, De ti meu sustento, eu me lembro. Eu nada preciso. Você não precisa temer, porque Deus sustenta. A tua vontade, sim, minha será. O servo fiel quero ser. Dá pra cantar mais forte? Eu quero fazer o que queres, Senhor, por ti sustentado serei. Aleluia. E quero dizer o que queres, Senhor, e assim meu dever cumprirei. Meu Deus, o teu povo está aqui. Oh, Jesus. O teu povo está aqui. Aleluia. O teu povo acredita nesse chamado. O Senhor, nessa abertura de campanha, já nos colocou no devido lugar. É assim que o Senhor quer a sua igreja. Eu olho para essa plataforma aqui, cheia, ó Pai, de potenciais, de gente que vai virar uma ferramenta, já é,
ela vai se tornar uma ferramenta em uso nas tuas mãos, Senhor. Sabendo que o Senhor vai capacitar cada um aqui. Porque nós temos, ó Pai, como igreja, um campo vasto. Nós temos, ó Pai, tantas oportunidades, como foi dito aqui. Nós temos o nome de Jesus, como já foi dito aqui. E nós temos o poder para levantar homens caídos, o que já foi dito aqui. Meu Deus, eu estou impactado. Meu Deus, eu estou rendido ao Senhor. E eu quero agradecer por esta igreja sensível à sua voz. E eu quero agradecer pelo meu amigo Marcos Félix. O Senhor nos uniu, ó Pai, nessa caminhada pela Convenção Batista Fluminense. O Senhor nos trouxe à memória aquele aninho que a gente passava um pelo outro ali na colina do Seminário do Sul. E agora, meu Deus, o Senhor coloca ele perto de mim, perto da minha esposa. Amanhã ou depois o Senhor colocará perto do nosso filho João. E agora o Senhor está colocando perto da tua igreja. E a gente não vai esquecer. Meu Deus, a gente não pode se esquecer do que aconteceu aqui. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês que estão aqui, tá ok? Deus levante vocês como parte desse exército de Deus. Vão para os seus lugares, mas continue de pé. Pastor Marcos fica e pastor Fabinho também. A igreja de pé. Só aumenta só um pouquinho meu microfone, mas é por causa da minha voz, não é por causa do microfone não. É que eu cantei, me emocionei muito hoje. Eu nem preguei e fiquei rouco, né? Mas gente, nós vamos terminar o culto como a gente, obrigado, tá? Como a gente sempre faz, orando pelos nossos missionários. Deus faz umas coisas, amados. Completei essa semana, Marcão, 51 anos. Filho de pastor batista. E, Fabinho, a minha vida foi receber missionário. E casei com uma mulher que é mais hospitaleira ainda do que eu. Então aquele almoço que a gente comeu hoje é coisa que a gente faz com prazer. E a minha mãe fazia também, ainda faz hoje, quando recebe missionários. Eu amo missionários. Eu sou pastor de igreja local há 31 anos, mas eu me julgo missionário. Se eu fosse deixar isso tudo aqui para ir para o campo, eu iria. É só Deus falar que vai, e vai falar comigo, e Débora vai dizer que sim, a gente vai. Deus sabe disso. A gente criou nosso filho João Marcos para ser um missionário. E ele está muito feliz lá em Vital, Brasil, sendo missionário. Mas eu quero que a igreja ore pelo pastor Marcos, a sua família. Ele não pode ainda oficializar isso, obviamente, mas é algo do coração dele entender do ciclo no atual ministério está chegando ao fim. É um novo tempo que o Senhor tem para ele, quem não sabe o que é. E para sua família também. Os filhos dele. Alguns já estão crescidos e só um que está, né? É o Gabriel. E outros ainda sob a sua direção, sob o seu cuidado. Vamos orar. Ou apenas um que está em casa? Só um que está em casa. Se ele sozinho já dá trabalho, né? É o Gabriel. Ah, então tá bom. O rapaz é do barulho, então, do bem. E nós vamos orar também pela vida do Fábio. Fábio, amados, é cidadão monstruoso aqui, mas tem um coração que eu vou te falar uma coisa. Impacta a gente ver. Ele vai até vender livro. Ele não quer vender livro pela força dele, que você vai ficar até com medo e vai comprar livro, não. Mas esse homem tem os atletas de Cristo no coração, como chamado. Você só trouxe livro do Atletas ou trouxe da Escola do Ar, não, né? Ah, tá. Então você
Eu que ganhei os livros do Davi Gomes, né? Que bênção. Então ali, você compra esse livro para ajudar o Ministério Atletas de Cristo. A mídia fala muito mal dos atletas de Cristo. A mídia nunca vai dar destaque, bem como alguns técnicos de futebol até têm sérias oposições. Mas Deus está fazendo muito através do Jorginho, através do Silas, de gente que tem um goleiro do Liverpool, deu recentemente, o Alisson, um testemunho formidável. O Alisson. Muita gente, um outro que jogava no Liverpool também, que era um atacante, agora está na Arábia Saudita, que é inclusive um pastor. O Luiz Gustavo deve lembrar dele, gosta de futebol. Não, foi jogava junto com no Liverpool. Foi da seleção. Hã? Não, o companheiro dele, que é brasileiro. Não é? O Firmino, Roberto Firmino, que é um pastor. Outros atletas também, né? Os meninos não lembraram, as meninas lembraram, né? Aquela jornalista esportiva lembrou, Roberto Firmino. Nós vamos orar pelos atletas, amados, que é um campo dificílimo, não é? E esse meu irmão trabalha com essa turma. Trabalha para discipular esse pessoal. Hoje não é fácil não. O meio do futebol é pesado. Então nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem gente aqui que trabalha com meninos e meninas. Eu poderia chamar os diáconos, diaconismo, uma coisa mais formal, eu não vou fazer não. Eu vou chamar quem trabalha com novas gerações aqui para orar. Quero chamar Marcão, embaixadores. Quero chamar Francisca, das mensageiras. Quero chamar Roberta, dos adolescentes. Tá ok? Para a gente orar. Orar. Quero chamar a JBK, que tem um projeto extraordinário com karatê. Trabalho de referência, gente. Esse é o homem que eu quero que você depois bata um papo com ele. Referência. Referência. Mas Deus quer usar você. Eu vejo tanta gente no banco aqui que não era para estar no banco, na cadeira, gente. Era para estar trabalhando e muito para o Senhor. Mas vai acontecer. Claro que vai. Quero que a igreja imponha as mãos. Se vocês puderem se ajoelhar, Marcão e Fabinho. Só os dois aqui, os demais líderes também. Por favor, já se ajoelhem também, podendo. E nós vamos orar por esses que estão aqui, servos e servas do Senhor. Talvez eu tenha esquecido alguém, mas a ênfase não é em quem eu chamei, é por que eu chamei estes. Então presta atenção nisso, porque trabalhar com nova geração às vezes dá vontade de desistir. Mas eu não quero que os adolescentes, a líder dos adolescentes desista. Dos embaixadores, das mensageiras, do karatê. E a gente vai orar por Marcos Félix, por Fabinho, pastores, a igreja de mãos impostas. Deus, levanta o teu povo. Deus, levanta o teu povo. Levanta o teu povo forte. Levanta o teu povo brioso. Levanta o teu povo valente. Levanta o teu povo para fazer a tua obra. Meu Deus, esses pastores estão ombreados com líderes da nossa igreja para dizer simbolicamente: estamos juntos. Estamos juntos. No Grão-Pará estamos juntos. Na Zona Oeste estamos juntos. Atletas de Cristo, estamos juntos. O estado todo do Rio de Janeiro, estamos juntos. Brasil, estamos juntos. Se tem alguns nomes de atletas aqui, o Alisson, que tem um testemunho realmente fortíssimo, seja com o Alisson, seja com o Roberto Firmino, seja com o Silas, seja com o Jorginho, seja com tantos outros em outros esportes, que tem, meu Deus, levado. Eu tenho orado aqui, vez por outra, pela Raíssa Leal,
que através do skate tem ganhado tantas medalhas. Sua família, ela é membro da Igreja Batista Imperatriz lá no Maranhão. Não deixa a Raíssa se afastar devido ao glamour, a badalação, meu Deus, desse esporte. Tenha misericórdia, Senhor. A gente quer ver o nome de Jesus levantado no lugar mais alto dos pódios desta vida, desta jornada. Queremos que os nossos meninos e as nossas meninas sejam realmente bênçãos nas tuas mãos. Deus, muito obrigado. Meus líderes estão aqui. Seus líderes estão aqui. Meus pastores estão aqui. Seus pastores estão aqui. Eu estou muito feliz nessa noite, Deus. Que abertura de campanha, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para encorajar. Encorajar. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Para encorajar, gente. Vamos começar bem essa campanha. Eu nem sei que horas são, mas dá para os jovens. E para terminar cantando a música, não dá? Eles vão cantando e a gente ouve um pouquinho, pula, celebra. Porque, gente, tá bonito. Estamos encerrando bem o mês da juventude, não estamos? Fico imaginando uma hora dessa, eu olho para a direção. Ei, Pedro, a gente olha em direção a Jacareí, está uma cortina de fumaça, um fogo. Não dá para enxergar, porque Alexandre Sarrade deve estar terminando lá de pregar. Que bênção, amados. Os nossos jovens foram bênçãos aqui na direção dos cultos. Tem jovens calados para dirigir culto, pregar culto no lar, no culto no lar. Gente, vamos valorizar os nossos jovens. Você pode dizer amém? Vamos valorizar. Alguns deles são complicadinhos, mas a gente tem que amar, não é? Amar essa turma, tá ok? E compra o livro, de vencedores. Hã? Eu passo o microfone para ela. Compra o livro Vencedores por Cristo? Não, de Atletas de Cristo. Né? Vencedores foi o especial que eu vi ontem. Né? Então, gente, valoriza os nossos jovens. Valoriza os nossos jovens. Eu nunca disse isso aqui, mas como o Marcos está aqui, que já falou muita coisa que ele não queria dizer, ou não tinha planejado, eu quando olho um adolescente, um junior, eu falo o seguinte, olha, Deus pode estar nos apresentando aqui o futuro pastor da igreja. A gente tem que olhar os nossos meninos assim. Por isso que, Marcão, quando tem pregador do evangelho, eu fico olhando, vamos lá, vamos colocar essa turma. Que é assim que acontece. Eu dou o microfone para quem, amor? O Vitor? Rapidinho. Queria uma salva de palmas para o C6 João, ele que, meio do karatê, ele que me trouxe para a igreja. Queria uma salva de palmas para ele. Tá vendo só? Não havia ninguém no céu e na terra que fosse encontrado digno. Não havia ninguém no céu e na terra que fosse encontrado digno de abrir o livro, de abrir o livro, de abrir o livro. Vamos cantar, igreja. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi humilhado, ferido e oprimido ele foi, moído por nossos pecados. eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi humilhado, Ferido e oprimido ele foi, moído por nossos pecados. Digno é o Cordeiro que está sentado, pelo seu sangue
diante daquele que reina em glória pra todos sempre. Nós adoramos aquele que venceu. Nós adoramos aquele que venceu. Não havia ninguém no céu e na terra que fosse encontrado digno. Não havia ninguém no céu e na terra que fosse encontrado digno de abrir o livro, de abrir o livro, de abrir o livro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi humilhado, ferido e oprimido ele foi, moído por nossos pecados. Cordeiro de Deus, aquele que foi humilhado, ferido e oprimido ele foi, moído por nossos pecados. Diga o Cordeiro que está sentado, pelo seu sangue fomos comprados, por isso rendemos glória ao seu nome eternamente. Toda a língua, tribo e nação, todo joelho se dobrará diante daquele que reina em glória pra todos sempre. Nós adoramos aquele que venceu. 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 Aleluia! Só Ele é digno de receber honra e glória, força e poder. Só Ele é digno de receber honra e glória, força e poder. Só Ele é digno de receber honra e glória, força e poder. Só Ele é digno de receber honra e glória, força e poder. Diga o Cordeiro que está sentado, pelo seu sangue fomos comprados, por isso rendemos glória ao teu nome eternamente. Toda a língua, tribo e nação, todo joelho se dobrará diante daquele que reina em glória pra todos sempre. Nós adoramos aquele que venceu. Nós adoramos aquele que venceu. Nós adoramos aquele que venceu. Nós adoramos aquele que venceu.